coisas, em vez de melhorarem, elas pioraram. Por quê? Porque já estávamos chegando à idade já jovem e a gente já não pensava como criança, né? Já estávamos ficando já rapazes e moças. E a vida nós sabemos que continua. E foi muito difícil para mim conseguir terminar os meus estudos, que eu estudava em Nilópolis. E aí houve a separação, que a intenção do meu pai, o diabo, como eu já falei, falou na boca dele que tinha expulsado o meu irmão mais velho, Jorge, e eu, já ficando já um jovem, já de 14 anos, e também já não estava aceitando mais que ele me batesse. Foi quando ele me expulsou de casa. E o mais interessante é que nessa ocasião o meu irmão já tinha uma amante, uma mulher bem mais velha que ele. Ele foi morar com a mulher, ao qual era o amante dele. Quer dizer que ele tinha um lugar para ficar, mas eu não tinha lugar nenhum para me ficar. Onde que o diabo me colocou? Justamente para morar com um homem ao qual era um feiticeiro, igual o meu pai. E interessante que o diabo me colocou para morar com esse homem, ao qual era inimigo do meu pai. O meu pai fazia bruxaria, magia negra, que ele era um satanista, ele vendeu a alma para o diabo, para matar esse vizinho, e esse vizinho, onde eu fui morar, fazia obra de magia negra para matar meu pai. Vê como o que o diabo faz. Ele me colocou, quando meu pai me expulsou de casa, o diabo me colocou para morar com o adversário do meu pai, ao qual era um vizinho, morava a umas 3 casas depois da nossa. Agora, interessante é que eu fiquei um tempo ali, na casa deste homem, ao qual era uma pessoa boa, mas ele tinha lá o seu esgongá, tinha lá as suas rezas, ele tinha um pacto com o diabo. Ele tinha várias imagens que nós vemos nos terreiros de macumbaria, bruxaria e feitiçaria. Então ele tinha imagens, né, com aquele demônio chamado Jerônimo, que dentro do espiritismo nós sabemos que ele tem um outro nome, Xangô. É um demônio da confusão, um demônio da contenda, demônio principado. Todos que são devotos desse demônio são pessoas contendeiras, pessoas difíceis da gente lidar com essas pessoas. E ele tinha outras imagens. Todo dia ele acendia velas, todo dia ele fazia o ritual dele. E eu creio que ele me apoiou mais para colocar mágoa e ódio do meu pai. O interessante é que um dia o meu irmão chegou para mim e falou: olha, ô Moura, a minha mãe, nossa mãe me procurou e disse que meu pai expulsou eu e você de casa, e depois vai expulsar os 2 irmãos mais velhos e vai ficar só com as mulheres, que ele vai tomar as nossas irmãs como mulher dele. Vai ser mulher dele, as nossas irmãs, como a minha mãe. Ele falou que todas as 3 vai ser mulher dele. E de ninguém. Que ele fez, botou no mundo, então é dele. E ali nós ficamos preocupados. E ali nós conseguimos alugar uma casa. Lá em Cascadura, na rua Cerqueira d'Aldo. E ali fomos morar juntos ali. Os 6 e a minha mãe. Eu e mais 5 irmãos e a minha mãe. E ali lutamos com afinco, mas foi muito difícil. Porque eu morava em Cascadura agora, tinha que estudar em Nilópolis. E muitas vezes as aulas terminavam às 10 horas da noite.
10h30 da noite. E muitas vezes a condução minha era trem, que era muito difícil. Chegava de madrugada em casa e era muito difícil. E as feiras que eu trabalhava era em Nilópolis, era muito difícil. E ali fomos seguindo a nossa vida, né? Mas sempre buscando ajuda nos terreiros de macumbaria, de bruxaria, feitiçaria e magia negra. Mas interessante que, em vez das coisas melhorar, foi piorando mais ainda. De um lado, meu pai fazendo magia negra, feitiçaria para matar a minha mãe. E me matar a família toda. E outra que nós não buscávamos Jesus Cristo, que nós fomos criados dentro de rituais macabros e diabólicos, ao qual numa certa feita, nós éramos pequenos, a minha mãe ainda convivia com meu pai, e eu me lembro que num fevereiro de carnaval, antes de iniciar o carnaval, a minha mãe, eu não sei como, o diabo, não sei como arrumou aquilo, que um terreiro de macumba, de magia negra, ia para as Mata Virgem. Ia passar a semana toda de carnaval na Mata Virgem. E minha mãe levou os 6 filhos com ela. E éramos todos pequenos, crianças, né? Foi nessa fase, quando nós éramos bem pequeninos. Eu não me lembro bem o lugar, mas parece que foi ali para o lado de Mangaratiba. E ali nós ficamos a semana toda de carnaval, nos rituais de feitiçaria, macumbaria, bruxaria. Ali naquela mata fechada, junto com muitas famílias, né? Muitas famílias. E ali todas as noites eram feitos rituais com fogo de pólvora, aquelas entidades, né? Ali manifestadas nas Matas Virgens, tinham lugares preparados para eles, ali ao qual Satanás, ele manifestou com um sinal maligno, que um demônio chamado Arranca-Toco, esse diabo, ele deu um assovio, né? E já estava amanhecendo o dia, ele deu um assovio e pareceu cobras de todas as qualidades, todas que nós possamos conhecer, jararaca, orutu cruzeiro, coral, muitas cobras, cascavel, até jiboia. Quando ele deu um assovio, veio aquela cobra enorme, aproximadamente de uns 2,5 metros de comprimento, já bem adulta. Quando ele manifestou com aquele demônio que ele assoviou, veio uma cobra jiboia muito grande e veio subindo pelas pernas dele e ele enrolou todo no corpo dele. E ele sentado num toco, ele ali consultava pessoas ricas e pobres que estavam ali. E quando ele mandou a gente olhar para as árvores, estavam as árvores todas cheias de cobras, cheias de serpentes. Foi uma coisa terrível. Aquilo ali foi uma coisa terrível, que eu nunca tinha visto o Satanás manifestar com uma influência tão terrível igual essa. E quando ele falou, não maltrata nenhuma delas, que elas não vai fazer mal nenhum. Interessante que elas ficavam enroladas, mas direcionadas a ele. E aquela baita daquela jiboia, muito grande, enrolada no corpo dele. E ali ele se consultava as pessoas, né? As pessoas que ali estavam ali. Interessante isso. É que as pessoas acreditavam. Ali depois era feito aquele ritual com pólvora. Ele mandava a gente entrar naquela roda e tacava fogo naquela pólvora. E ali todos tinham que sacudir a roupa. Interessante isso. Mas, em vez de melhorar a nossa vida, piorou mais ainda a nossa vida. Piorou mais ainda a nossa vida. E quando ele deu um grito que foi para as profundezas do inferno, as serpentes todas sumiram, como se fosse uma mágica. Aquilo foi
Aquilo ficou gravado na nossa memória. Aquilo ficou gravado. Como que o diabo, ele se materializa assim. Os demônios, eu creio, que cada um deles que estavam, que cada principado, ele arrasta com ele legiões de potestade a comando deles. E cada um se materializou numa serpente daquela. Porque quando nós olhamos para a árvore, não tinha serpente nenhuma. Quando ele deu assovio, que ele manifestou, os galhos de árvore estavam cheios de serpente. Nós só vimos aquela que subiu no corpo dele. E quando ele deu o grito dele para ir para o inferno, aquela serpente ele tirou do corpo dele, do enrolado no ombro dele, botou no chão, ela foi embora. E aquelas das árvores sumiram. Nós não vimos nem elas chegarem na árvore e nem tampouco sair. Só aquela jiboia enorme. E ali nós pensamos agora, nós íamos ter paz, mas não tivemos paz. Então nós fomos criados vendo esses rituais macabros, de magia negra, de feitiçaria, de bruxaria. Meu pai muitas vezes ele chegava completamente endemoniado, cheio de demônios, que ele fez o pacto com Satanás, e muitas vezes ele não deixava nenhum de nós dormir. Ele acordava a gente, normalmente, a gente dormia no chão, em cima de uma lona, ele puxava a lona, a gente saía rolando pelo chão, e ele falava, ninguém que vai dormir, e xingava palavrões terríveis, e acendia a vela e fazia tipo uma ladainha, mas nós sabemos que isso é um ritual diabólico e satânico. E cantando aquelas músicas diabólicas, e se a gente cochilasse um pouquinho, ele dava-lhe um tapão no pé do ouvido, que ele batia na gente como batia em um homem. E o mais interessante é que quando nós fomos morar, voltando para Cascadura, eu pensei que as coisas iam melhorar, e para mim foi um grande engano. Porque como que ia melhorar a minha vida? Como que ia melhorar a vida dos meus irmãos se nós estávamos longe da luz que é Jesus Cristo? Senhor Jesus, ele diz na sua palavra, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e meu fardo é leve, manso e suave. Se nós queremos ter uma vida tranquila, temos que ter Jesus no nosso coração. E ali chegou o momento de eu procurar um trabalho para trabalhar. E foi muito difícil. Satanás, ele fechou todas as portas. Ele fechou todas as portas. Eu não conseguia trabalho na feira. A pessoa com qual eu trabalhava, ele não quis mais meu trabalho. E eu não consegui mais trabalho. Ali, as portas todas fechadas. O diabo aí já estava querendo trabalhar de uma forma para me oprimir, para mostrar para mim que ele seria a solução. Assim como ele arrumou um emprego através dessas pessoas influentes na política, arrumou um trabalho para o meu pai, para trabalhar como segurança dos colégios, né? O qual era um homem violento, usava um A765, vira e mexe, estava limpando aquela arma, puxando aquela arma para pessoas. Alguma vez a polícia prendeu, mas ia lá as autoridades e pegava a arma de volta e entregava a ele, nas mãos dele. Então o diabo quis dizer, ó, da mesma forma que eu arrumei emprego para o teu pai no Estado, como agente de segurança, eu vou também te ajudar. E a coisa ficou difícil. E eu ia lá tomar passe lá daquele demônio. Tinha um homem de um terreiro de macumba que ele manifestava com uma entidade chamada Vovô Cipriano. E lá eu ia lá naquele lugar. E ele sempre falava que ia me ajudar, e nunca conseguia coisíssima nenhuma, cada vez pior.
As brigas, já começou as brigas dentro da minha casa. Meus irmãos foram crescendo, um já não combinava com o outro, e ficou uma coisa terrível a minha casa. A casa ficou terrível. Era uma briga terrível, porque onde Jesus não está, há contendas, confusão, divisões. E você que está ouvindo esse testemunho, você que vai ouvir, eu quero dar uma palavra para você. Abre teu coração, aceita Jesus Cristo. Se a tua casa está assim, aceita Jesus. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo é a porta. E a Bíblia diz que se nós batermos nessa porta, Ele abrirá. As portas é Jesus Cristo. Ele diz que está escrito, segundo a palavra, eu creio na palavra de Deus. Porque se eu não cresce, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Então o Senhor Jesus, Ele diz, aquele que me clama pelo meu nome, eu ouço e respondo. Clama a mim e responder-te-ei, e mostrarei coisas grandes e ocultas, ao qual não sabes. E eu não tinha esse entendimento, esse conhecimento. Nenhum de nós. Foi quando chegou a minha mãe e falou assim: olha, eu conheci um terreiro de macumba muito bom, lá pro lado de Nova Iguaçu, Morro Agudo. E lá foi onde, pela primeira vez, aquelas entidades fizeram um ritual, e ali me deram um banho de água diabô, que é a água do diabo. Como que pode a pessoa tomar um banho de água do diabo e o diabo fazer alguma coisa pelaquela pessoa? Quando a pessoa toma um banho de água diabô, água do diabo, ali ele praticamente está entregando a sua vida para o Satanás, para que Satanás tenha domínio sobre aquela vida. E ali aquela mãe de terreiro pegou uma água bem fedida, né? Ela tem um cheiro muito forte de erva, né? Umas ervas emaceradas, amassadas e outras coisas mais, né? Essa vasilha ficava enterrada no chão dentro do terreiro de macumbaria, de magia negra. E ela me deu um banho com aquela água. E aquilo terrível, minha vida foi ficando cada vez mais pior. Eu fui me afundando cada vez mais. Foi quando eu cheguei a uma idade de aproximadamente 18 anos, e eu fiz um curso na Marinha de Guerra. Primeiro, eu fiz uma inscrição na Marinha de Guerra. Fiz a prova no Maracanã, passei. Mas só que quando eu era criança, interessante, uma mulher que bebia cachaça, ela era uma mãe de terreiro, uma feiticeira. Então ela lia a mão das pessoas e pedia para pagar uma cachaça. Ó, tu me paga uma cachaça, eu leio tua mão. E essa mulher, eu criança ainda, ela falou: menino, eu quero ler tua mão, mas tu paga uma cachaça para mim? E ela falou, eu falei assim: eu não tenho dinheiro para pagar a cachaça para a senhora. E ela: deixa eu ver tua mão. E quando ela viu minha mão, o diabo, o demônio que usava ela, falou assim: olha, você vai ser uma pessoa que vai ter uma vida muito boa. Eu vejo aqui você tentando entrar para a Marinha de Guerra. Você vai conseguir chegar até lá, mas você não vai ficar. Quando você pensar que você vai servir, você vai ser cortado. Isso foi falado quando eu era criança ainda. Como que pode? Uns 7, 8 anos, 9 anos de idade. Não me lembro bem. Interessante que quando cheguei em 18 anos, eu já tinha esquecido daquilo que o diabo já tinha profetizado, lendo as minhas mãos.
Foi quando eu realmente fiz inscrição na Marinha, passei em tudo. Na hora dos exames médicos, eu fiz os exames e conheci um amigo ao qual era cabo da Marinha. Ele falou assim, amor, eu vou te ajudar. E ele pegou os meus documentos, tudo, e ele colocou na gaveta dele. Só que este homem, ele entrou de férias e foi para o povo dele lá no norte. E no dia de nós ver quem tinha sido aprovado e quem não tinha, porque na escrita eu já tinha sido aprovado no Maracanã. Agora é para saber quem estava aprovado no exame de saúde. E meu nome não estava nem no quadro dos reprovados, nem no quadro dos aprovados que iam servir, e nem dos reprovados, e nem dos que iam render bandeira. Então eu fui até o oficial e falei, poxa, meu nome não se encontra aqui no quadro. Ele perguntou qual era meu nome, eu falei para ele, e ele procurou, tu não fez prova aqui? Eu fiz, senhor. Aí foi quando eu falei com ele, um cabo que trabalha aqui com o nome de Eliezer, ele ficou de me ajudar. Ele falou assim, esse cabo viajou por norte. Ele entrou de férias. Aí quando foram na gaveta desse cabo, que abriram a gaveta dele, aí estava todo o meu documento lá. Aí se cumpriu mais uma vez o que o diabo tinha prometido, que ia me atrapalhar a minha vida. Então, minha irmã, meu irmão, você que está acostumado a se consultar com esses espíritos, você não espera nada de bom a eles, porque só Jesus Cristo é que pode abrir as portas para nós. Só Ele tem um poder de curar, salvar, libertar, abençoar e dar uma vida eterna. Esse testemunho ao qual estou dando é uma revelação que Deus revelou através dos vasos há 17 anos e meio. Que eu me converti no mês de abril de 1995. O mais interessante disso tudo, que se cumpriu a profecia de Satanás, mas agora está para se cumprir a profecia de Deus na minha vida. Porque quando Deus chama uma pessoa, ninguém pode impedir o chamado de Deus. A unção que Deus tem na minha vida, na tua vida. Deus tem coisas maravilhosas para ti. Quando no Salmo 23, versículo 1 diz, o Senhor Deus é o nosso pastor, nada faltará. É porque Ele cumpre com a sua palavra. Ele vela e zela pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o interessante disso tudo, meu irmão, é que aí começou aquela luta, aquela prova terrível. As minhas irmãs conseguiam trabalho, meu irmão conseguiu trabalho, mas eu não consegui. Então eu falei assim, então eu vou fazer agora uma prova para o Arsenal de Marinha. Passei. Fiz um ano de curso intensivo na Marinha, qualificativo profissional. Só que é interessante, até os colegas que eu convidei para fazer esse curso intensivo de 1 ano para ser funcionário da Marinha, eles fizeram o curso e eles foram chamados para trabalhar. Eu fiquei aproximadamente 3 anos, a Marinha não me chamava. Foi quando meu irmão entrou para uma empresa muito boa aqui no Rio de Janeiro, chamada Light. O Jorge aí falou para mim, Moura, você não quer fazer uma prova para Light, que já está tanto tempo esperando essa chamada da Marinha, vinda de Brasília, que eu fiz o curso, terminei. Assim, vamos fazer. Aí fiz o curso para Light. E ali fiquei um bom tempo esperando para que a Light também me chamasse. E eu fiquei desesperado, porque não conseguia dinheiro. Minhas irmãs, elas falavam, tem que arrumar alguma coisa para fazer. Eu trabalhava aí tentava vender algumas coisinhas na feira, limão, alguma coisa, para dar um dinheirinho. Mas
a despesa era grande, tinha que pagar aluguel, luz, gás, era difícil. E eu sei, porque está escrito na palavra, que nós temos que trabalhar para não pesar os nossos irmãos. E ali eu me virava da maneira que podia virar. E olha, meus irmãos, a luta foi muito difícil. Para mim foi muito difícil. E o mais interessante, que eu era muito perseguido. Para onde eu ia, até uniformizado, fui preso 3 vezes. E muitas vezes colocavam arma na minha cabeça e falavam, olha, vou matar ele que ele trocou tiro com a gente. E eu nunca troquei tiro com ninguém, senhor. Não uso nem arma. E o outro falava, esse é traficante, é perigoso. Tem que matar ele. Ele matou o nosso companheiro na troca de tiro, na boca tal. Eu falava, eu não fiz isso, eu não faço isso. Eu estou uniformizado, estou vindo do colégio. E 2 vezes fui preso. E as 2 vezes que fui preso foi em Nilópolis. Fiquei 1 semana incomunicável. E só consegui sair porque uma das pessoas que é professor do colégio estadual, Aidano de Nilópolis, sob promotor, foi lá e me tirou. E depois eu fui preso, uniformizado, na delegacia de Olinda, sem fazer nada. Eles cismavam Satanás, materializava e falava, esse trocou tiro com a gente, esse matou o nosso companheiro na troca de tiro. E ali ele me jogava no camburão de qualquer jeito. Era uma coisa terrível. A minha vida era uma vida de perseguição, desde quando eu me entendo como gente. Por quê? Porque eu não tinha Jesus de Nazaré. Interessante é que ali eu fiquei muito tempo desempregado. Foi quando, num dia de Natal, um dia de 25 de dezembro, foi quando meu irmão, ele chegou num botequim, eu já comecei a ficar desiludido, comecei a beber cerveja, e ali eu já estava bem embriagado. Ele falou assim, olha, tem uma notícia para te dar. E eu falei, o que que é? O meu irmão Eduardo. Ele falou assim, mamãe está te chamando. Eu já fiquei preocupado, que vira e mexe, a minha mãe manifestava com demônios e ficava com uma doença tipo loucura. E levava ela para o médico, trazia de volta, levava para o médico, trazia de volta. Ali uma irmã minha também já estava se desenvolvendo para os demônios no terreiro de macumbaria. E a vida estava um inferno. Um inferno. E eu fiquei preocupado. Eu falei assim, depois eu vou. Não, vai agora. Não, depois eu vou, vai agora. Até que eu cheguei em casa e falei, ô mãe, o que a senhora tem para falar comigo? Aí ela sorriu. Aí eu falei assim, poxa, se ela está sorrindo, porque alguma coisa melhorou. Aí ela falou assim, meu filho, aqui está o que o correio te entregou. E ali tinha 3 telegramas, uma da Marinha, outra da Light e outra da Escavagima, também estaleiro de construção de navios. E eu falei assim, mãe, para onde eu vou escolher agora? A minha mãe falou assim, para onde você for, Deus te abençoa. Então, com aqueles 3 telegramas, eu escolhi a Light. Escolhi a Light, eu falei assim, graças a Deus. Agora eu vou poder me vestir melhor, vou poder ter meu dinheirinho para me passear, vou poder ajudar a minha casa, pagar o aluguel, pagar a luz. Ali todo o dinheiro que eu ganhava, eu passava para minha mãe, praticamente 70% do meu salário. Ali as coisas foram melhorando. Interessante para mim ingressar na Light, escolhi a Light. Para mim ingressar lá foi uma luta muito grande. Eu ia lá, eu fiz exames médicos, fiz tudo, mas na hora de ingressar, o demônio, o diabo, ele não queria deixar eu trabalhar nessa empresa. Mas graças a Deus, eu creio que o Senhor Jesus já tinha um plano na minha vida, já estava trabalhando, que Ele viu que eu já não tinha mais condições de suportar tanta dor, tanta luta, tanta perseguição, coisas terríveis.
E interessante que eu, graças a Deus, comecei a trabalhar no ano de 78. Fevereiro de 78. Eu comecei a trabalhar na Light. E ali no início foi muito bom, mas depois de alguns anos começou uma perseguição naquele emprego. O diabo entrava ali naqueles companheiros e queriam me colocar na rua de qualquer maneira. Ele chegava a se unir para ir até a chefia mais alta, que existe uma hierarquia nas empresas estatais, para me botar na rua, para me mandar embora. Eles inventavam mentiras, eles inventavam calúnias, eles inventavam fofoca, porque o diabo é o rei da confusão, é o rei da contenda, é o rei da divisão. Foi ele que trouxe a discórdia, a rebelião. Ele fez a rebelião no céu e agora ele trouxe para a terra. E aqueles que não têm Jesus passam uma boa luta com ele. Nós que temos Jesus no coração, ele se levanta contra a gente. Continua se levantando, mas só que ele se levanta para cair, porque só Jesus Cristo é o Senhor. E operando Deus na nossa vida, ninguém pode impedir. Louvado seja Deus. E interessante que ali fomos ali, né? Seguindo a minha meta. Aí cheguei a fazer o 2º grau. Quando chegou no 2º ano do 2º grau, eu tive que parar meus estudos, porque tinha que trabalhar na Light. Lá era 3 horários, de 8 às 4 da tarde, depois folgava um dia, trabalhava 6 dias, de 8 às 4, folgava 2 dias, pegava no horário de 4 à meia-noite, nesse horário não dava para estudar, era 6 dias, folgava um dia para pegar no outro dia, de meia-noite às 8 da manhã. E ali eu tive que parar de estudar, eu tinha que trabalhar. E ali eu fui trabalhando, até que quando chegou um tempo, já começou o Satanás, ali trabalhando na Light, ele já vinha, já começava a conversar comigo, como se eu estivesse vendo uma pessoa, ele parecia. E ele começou a falar comigo: olha, você gosta de um cantor assim, assim? Você gosta. Eu vou te levantar, vou te fazer um cantor tão importante como esse cantor, um cantor chamado Paulo Sérgio, que está sepultado no cemitério do Caju. Ele sabia que eu gostava muito da música desse cantor e gostava muito de cantar. E quando eu era criança, eu sonhava que estava cantando para multidões de pessoas. E ali cheguei até me envolver com grupos de pagode, de seresta. E ele veio, o Satanás, 24 horas ele falava: vou te fazer um cantor mais famoso do que o Paulo Sérgio. Você vai cantar para a multidão, você vai ser meu. Eu vou te fazer importante, famoso, rico, no mundo inteiro. Mas você tem que ir lá no cemitério. E quando eu era criança, eu sentia vontade de ir no cemitério. E andava nos cemitérios. Às vezes saía de casa, ia para o cemitério de Ricardo e andava dentro daquele cemitério. Eu achava bom, bacana, ia vendo aquelas sepulturas. E eu sempre sentia que algo estava do meu lado. Hoje eu sei que são os demônios que atuam no cemitério, o Satanás. E muitas vezes eu sentia aquele arrepio, eu sentia a presença daqueles demônios. Mas como eu não tinha entendimento do que era realmente o satanismo, o espiritismo, a magia negra. E quando eu era criança, eu fui ensinado que eles eram santos, que todos são santos, que eles intercedem por nós, para Deus. Hoje nós sabemos que é mentira, que só Jesus Cristo é intercessor entre o homem e Deus. Mas como eu fui criado, ensinado dentro da feitiçaria, da magia negra, da bruxaria, do vundum, do ocultismo, do satanismo, ele me ensinava como santo. Inclusive,
Eles falavam que eu pertencia ao povo do cemitério. E eu sentia um desejo enorme de andar nos cemitérios. Um desejo enorme. E eu, muitas vezes, eu ia para o cemitério e passava o dia ali, olhando aquelas catacumbas, né? E eu sentia muitas vezes vibrações daquele demônio, vultos, e sentia arrepio. Mas isso aí ele foi tratando, que o diabo ele nunca vem de uma vez. Segundo dizem no mundo que ele vem com sapatinhos de lã, não faz barulho. Ele não grita, ele não xinga, ele é passivo, ele tem paciência. Ele foi indo aos poucos. Toda vez que eu estava sozinho dentro de uma subestação da Light, o operador de subestação, ele vinha e falava, olha, amanhã quando tu sair daqui, eu quero que você vá lá no cemitério do Caju. E eu tentava resistir, eu resistia, no outro dia a mesma coisa. Quando eu ia dormir, interessante, ele falava 24 horas na minha mente e nos meus ouvidos. E falava 24 horas, ó, hoje eu quero que você vá lá no cemitério, você vai fazer um negócio comigo. Não se preocupa, você não sabe onde fica a sepultura do cantor Paulo Sérgio. Você não gosta dele? Eu vou colocar a tua voz igual a dele. Você vai cantar igual a ele. Você vai arrastar multidões. Você vai ter muito dinheiro, muita fama. Você vai ser muito rico. O teu pai, ele fez um pacto comigo. Veja que eu coloquei, junto com ele, como compadres, amigos, deputados, federais, estaduais, coloquei até juiz e juíza, com 3 cartórios funcionando, um em Olinda, 2 em Nilópolis, coloquei advogados, coloquei tudo, militares de alta patente, mas só que você, eu tenho algo maior contigo. Eu quero você, tu vai cantar para mim. E olha, uma coisa séria. E ele foi. Isso passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, e eu trabalhando na Light. E foi passando, foi passando. Quando foi um dia, eu estava trabalhando em São Cristóvão, interessante. Já aproveitando ficar perto do cemitério do Caju. Trabalhava numa subestação chamada Campo Marte, de frente ao pavilhão São Cristóvão. E assim era andar pouco, atravessava a Avenida Brasil, já estava no cemitério do Caju. Mas eu não sabia que aquele corpo estava daquele homem sempre sendo sepultado. Um homem que cantou músicas e as pessoas até choravam na televisão. Até hoje choram quando ouvem as músicas dele. Interessante que quando foi um dia de sábado, já trabalhando na Light, aproximadamente já uns 3 anos, ele falou, hoje você vai. E eu peguei e falei assim, tudo bem, eu vou. E ali quando o colega me rendeu ali no serviço, eu falei assim, olha, eu vou deixar o carro aqui que eu vou resolver um negócio ali. Era um dia de sábado. E o colega, não, pode ir, Moura, pode ir. E ali eu tomei um banho, me arrumei e saí. Quando eu saí, interessante, o Satanás estava do meu lado, em espírito. E muitas vezes quando eu estava caminhando, ele chutava as folhas no chão. Ele falava, veja que eu estou do teu lado. Chutava aquelas folhas. Aqui, ó, essa folha, ó, estou do teu lado. E eu via a vibração. Eu sentia a presença do Satanás do meu lado. Do meu lado direito, ele andava do meu lado. E ele foi. Quando eu cheguei no cemitério do Caju, era de dia ainda. Eu estava de meia-noite às 8 da manhã. E quando o colega me rendeu 8 horas da manhã, foi quando eu tomei banho e já chegando no cemitério, já aproximadamente 10 horas da manhã. Quando eu cheguei de frente ao cemitério do Caju, o meu coração começou a bater, mas bater muito forte. E o Satanás falou para mim, olha,
quando tu chegar de frente à sepultura, você vai dobrar o joelho e vai entregar a tua alma para mim. E a partir de hoje, vou te fazer uma pessoa famosa, muito importante. Você vai ser meu. Você vai cantar para mim. E vou te fazer uma pessoa rica. Nos 4 cantos da terra, no mundo inteiro, você vai ser conhecido. Esse cantor aí que você gosta, será pouca coisa perto de ti. Que eu vou te fazer muito mais do que ele. E você vai ser uma pessoa poderosa. E o coração batia forte. Eu não sabia que pessoas faziam pacto assim, não sabia. E eu entrei dentro daquele cemitério. E Satanás foi dando a direção, entra nesta rua. Aquelas ruas que tem dentro do cemitério. Aquelas estradazinhas, né, que tem lá dentro. E ele falava, entra aqui, eu entrava, entra ali. Quando entrei numa certa rua, vinha daquela lá dentro, bati de frente com a sepultura do Paulo Sérgio. Estava ali aquele cantor que fez muita fama, muita riqueza, foi muito importante, agora estava ali. Ali, aquela sepultura, e o Satanás falou assim, tá vendo este cantor? Este é o que você gosta. Essa é a música que você gosta. E eu vou te fazer mais importante do que ele. Você vai ser um cantor famoso. Não se preocupa. Apenas agora, dobra o teu joelho. Mas antes, olha para trás. Quando eu olhei para trás, tinha uma estátua de um cantor chamado Orlando Silva. Ele falou assim, eu vou te fazer também mais importante do que esse também. Mas dobra o joelho aqui. Anda, dobra o joelho. E eu fiquei assim, imaginando, pensando, já era Deus, já querendo impedir de eu fazer aquilo. Mas ele falou, dobra o joelho agora. Quando ele falou, dobra o joelho agora, que eu já estava ciente de dobrar, veio um homem de branco, ao qual eu não conheço outro, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. E aquele homem falou para mim, como um vulto branco, falou, sou Jesus Cristo. Não faça isso. E Satanás, do meu lado direito, falando, dobra o joelho, não ouve o que ele está falando. E o Senhor Jesus Cristo, do meu lado esquerdo, falava, não faça isso. E Satanás não ouve ele, dobra o joelho, entrega a tua alma para mim agora. Foi quando Jesus Cristo, ele deu um brado. Ele falou, não faça isso, eu sou Jesus Cristo, eu tenho coisa muito maior para te dar, para você, tu é meu escolhido. Labassúbia québia, na bandarábia, no binácia te québia, rebiassúria. E meus ossos estremeceram. Foi quando Jesus fala conosco, a gente começa a estremecer. Meus ossos estremeceram, meu corpo todo estremeceu quando o Senhor Jesus Cristo falou, não faça isso. Aí eu peguei e falei, tá, sim, Senhor. E ele falou para mim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai para a tua casa, que eu tenho algo muito maior contigo, eu sou Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Vocês que estão ouvindo esse testemunho, me perdoa. Porque todas as vezes que eu lembro da luta que eu passei sem Jesus, mas ele veio buscar aquilo que já estava perdido. Eu não entendi, eu falava, Senhor Jesus, por que eu, filho de macumbeiros, falava muito palavrões, falava muita gíria, ia se consultar com os demônios, porque o Senhor me escolheu. E o Senhor Jesus falou assim, olha, eu escolhi as coisas loucas deste mundo. As que não são, para confundir os sábios, e as que dizem que são. E muitas pessoas me chamavam de Moura maluco.
que meu comportamento era como uma pessoa louca. Mas Jesus Cristo veio buscar aquilo que já estava perdido. Não o que vai perder, é o que já está perdido. Ele pega aquilo que o diabo quebrou, aquilo que o diabo amassou, destruiu, ele refaz de novo. E transforma num vaso de bênção. Para hoje, estar aqui pregando a palavra para o Senhor e para a senhora. Para o Senhor, meu irmão, minha irmã, para você que é espírita, eu quero te dizer um negócio. Jesus te ama. E você, meu irmão, em Cristo, continua firme, que a vitória é certa. O Senhor Jesus vai te dar a vitória. A senhora mãe que tem orado para tirar o teu filho de dentro de um ritual de magia, de feitiçaria, de bruxaria, de um vício de tóxico, alcoolismo, da prostituição, Jesus vai arrancar o teu filho de lá, a tua filha de lá. Vai arrancar lá de dentro daquele terreiro de macumbaria, de magia e de feitiçaria. E vai colocar ele em cima do púlpito de um altar para pregar o evangelho. Para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, meus amados irmãos, ali eu saí daquele cemitério, voltei até o local de trabalho, peguei o meu carro e vim para casa. O mais interessante, meus irmãos, que o negócio estava estreito, estava apertado para mim. Quando eu renunciei o pacto com Satanás, até os que diziam ser meus amigos se tornaram meus inimigos. A minha família me abandonou. Meus amigos me abandonou. E foi uma perseguição onde eu moro. Foi uma perseguição no trabalho. Terrível. Aleluias. Pior do que a primeira vez. Tudo de errado era o Moura. Antes do pacto, as pessoas faltavam me pegar no colo. Porque o meu salário era um salário muito bom na Light. Operador de subestação elétrica. E meu salário, 80% era para pagar os botequim, boates. O diabo me levou para os botequins. Me colocou um vício de alcoolismo. Um vício de prostituição. Ele me levava para os blocos de carnaval, para os pagodes, para as escolas de samba. Fechava um botequim, o diabo me levava para outro botequim. Esse botequim fechava, me levava para outro bar. Quando os botequins fechavam todo, me levava para as casas de show. Nas choperias, nas casas noturnas. Quando fechava, me levava para as boates. Até Vila Mimosa, Satanás me levou. Você vê o que o diabo faz quando a pessoa realmente renuncia os votos dele. Mas quando nós renunciamos Satanás, o Senhor Jesus Cristo ele já começa a se aproximar de nós. Foi quando, a primeira vez, foi quando o Senhor Jesus Cristo apareceu para mim, na minha casa. O mundo já não me aceitava mais, porque agora eu renunciei o pacto com o diabo no cemitério. O mundo já não me queria mais. Foi quando, meus irmãos, Jesus apareceu para mim e falou para mim, através do barulho de uma buzina. É, meu irmão, uma buzina. É como se eu estivesse dirigindo numa Avenida Brasil, ou numa Dutra, ou numa BR-116, ou numa 105 em Bahia, e aquela carreta, sem a gente esperar, ele toca aquela buzina que nós chegamos a sentir até o carro, chega até a balançar. Foi esse barulho que eu ouvi. Estava completamente embriagado, bêbado. Eu já não dormia junto com a minha esposa, porque meu corpo fedia a cachaça. Eu não conseguia parar de beber. A minha água era cerveja.
A minha comida é a cerveja. Eu não conseguia beber água. Quando eu bebia, eu vomitava a água junto com o sangue. Já estava com a cirrose hepática. Eu nasci com rins maior que o outro. Um rins com tamanho duplo, maior que o outro. Então, já começou a me dar infecções no rins. Eu tive um problema de um câncer no estômago. Não conseguia comer nada. A barriga grande, batia, parecia um tambor. A minha comida era bebida alcoólica. A minha água, bebida alcoólica. Porque ali o diabo já queria me matar. Ali o diabo já estava começando a querer me matar. Ali, quando eu renunciei ele a primeira vez. Interessante para mim poder botar uma comida, uma colher de comida, o estômago, ele segurar, eu tinha que tomar um gole de cachaça ou uma cerveja. Aí eu conseguia comer chamado nas biroscas, no botequim de tira-gosto. Muitas vezes as minhas filhas vinham me chamar no botequim para almoçar, mas o diabo me segurava nos bares, no botequim eu não conseguia. Comida ficava no chamado banho-maria, uma vasilha com água, aí põe no fogo, esquenta a água e o prato fica ali para a comida não esfriar. Comida estragava, azedava, que eu não conseguia. Água, se eu bebesse água, eu vomitava e vomitava já com aquele sangue, com aquele plasma. Aquele sangue amarelado, azulado, esverdeado. E quando eu começava a vomitar, meu rosto inchava, ficava vermelho. Eu ficava começava a fazer força para vômito e não saía. Aquela coisa, primeiro eu vomitava aquela bebida, depois ficava vomitando aquele sangue, com aquele plasma. Meu rosto ficava deformado. E eu caía com o rosto no vaso sanitário. Eu pedia, pelo amor de Deus, para Deus me libertar daquilo. Ali, muitas vezes, embriagado. E ali, diabo me maltratando. Ele estava me matando aos poucos. Ele falou, olha, você não fez o pacto comigo, agora eu vou te matar aos poucos. Assim como eu matei o teu pai, eu vou te matar. Que meu pai morreu assim. Meu pai morreu vomitando uma espuma preta de dentro para fora. O meu pai, ele morreu amarrado, ele ficava amarrado numa maca, num leito, no pronto-socorro de Nilópolis. Contam lá que uma enfermeira veio cuidar dele, o Satanás no corpo dele rebentou aquelas amarras dos dois braços e duas mãos, ele voou no pescoço. E arrancou as agulhas todinho de soro, arrancou aquilo tudo, voou no pescoço daquela enfermeira e estava asfixiando para matar. Foi necessário a segurança vir arrancar ele de cima daquele corpo daquela enfermeira. Então ele matava. Então ele passou a ficar amarrado. E quando uma serva chegou lá e falou, o senhor quer Jesus? Ele deu cada ronco que chegava a estremecer aquele pronto-socorro, que era o próprio Satanás levando a alma dele. E agora Satanás estava querendo me levar. E o mais interessante é que o meu pai, quando já estava chegando já ao final do tempo dele de servir o diabo, ele mandou um recado para mim, através de um irmão caçula que se dava muito bem com ele. E falou, olha, ô Milton, fala pro Moura que eu quero falar coisa séria com ele. Para ele vir aqui, eu preciso falar com ele. E meu pai já estava assim, já com uns 84 anos. Perdão, 74 anos. Não me lembro bem. 84 anos. E quando eu fui lá falar com meu pai, ele morava separado da minha mãe, mas nós sabemos que fazia de fazer isso era o diabo. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra sangue, nem a carne, nem contra o nosso irmão, é contra o diabo, os demônios, o inferno,
contra Satanás. E eu fui lá, pensei que era alguma coisa que eu pudesse ajudar meu pai. E quando eu cheguei lá, ele colocou 3 cadeiras. E ele falou para mim, olha, eu estou te chamando aqui, porque eu tenho algo a falar contigo e a passar para você. Eu disse, pois não, pai, pode falar. Ele falou assim, aqui tem 3 cadeiras. Numa você vai sentar, na do meio Satanás está sentado já aqui, e na outra eu estou sentado. Porque você foi escolhido de toda a minha família, de toda a nossa família. Você foi escolhido para ser uma pessoa muito famosa, muito importante. E o cara está sentado aqui, ele tá com a roupa de capa, uma roupa de fazendeiro. Ele é muito poderoso, ele é muito forte. Isso ele falando nas palavras dele. Foi justamente Satanás, o diabo, que ele fez pacto. Agora ele mandou me chamar, já estava um homem, pai de 2 filhos, 2 filhas, para fazer o mesmo pacto que ele fez. E ele vai te fazer famoso. E quando o meu pai